Nós estamos no Memorial JK, aqui em Brasília. Estamos aqui com o deputado Chico Alencar, que foi até recentemente líder do PSOL. Foi eleito no Rio de Janeiro pelo partido. Vamos conversar a respeito dos anos 50. E vamos falar também dos 190 anos do Parlamento Brasileiro, das grandes figuras que pontificaram na década de 50 no Congresso, na Câmara e no Senado, que funcionavam no Rio de Janeiro. Deputado Chico Alencar, o senhor é historiador, é, portanto, uma pessoa familiarizada com os problemas políticos contemporâneos do Brasil. Como é que o senhor se reporta, como é que o senhor rememora aqueles anos 50? Eu já estava... Eram anos da Virginia Lane, do Grande Otelo, Oscarito. Exatamente. E aqui no Memorial JK a gente faz um passeio pela história desse tempo muito interessante, muito bonito. E a história, Tarcísio, você sabe bem disso, como um cronista da história, que todo bom jornalista ela exige franqueza. Não é à toa que estamos aqui nessa conversa franca. E que os aspectos todos daquele momento histórico, com o distanciamento que o tempo nos possibilita, têm que ser avaliados. A própria eleição do Juscelino Kubitschek já foi problemática, porque ele ganhou com 36% dos votos, o seu adversário da UDN, candidato pelo PDC, Partido Democrata Cristão, Juarez Távora, teve 30%, e depois Adhemar de Barros e o Plínio Salgado, da extrema-direita, com percentual menor de votos. E devemos lembrar, Chico Alencar, que o que garantiu a eleição de 56 do Juscelino foi o Marechal Lott, que era o general Henrique Batista Teixeira Lott, ministro do Exército. Com o golpe de novembro de 55, a tentativa de golpe frustrada da UDN, com Carlos Lacerda, saíram até naquele navio Tamandaré, no porta-aviões Tamandaré, e o general Lott garantiu a realização das eleições, abafando o golpe militar. Mas é verdade. Em novembro. Só que ainda assim, novembrada. Exatamente. Só que ainda assim, no parlamento brasileiro, havia o questionamento quanto à posse do próprio Juscelino, já eleitos, e do seu vice João Goulart. Por quê? Qual era o argumento legal, entre aspas, para a tentativa do golpe? Inclusive não dar posse ao eleito. Não teve maioria absoluta dos votos. Só que naquele tempo não tinha eleição. A legislação não previa isso. Pois é, quer dizer, era uma falácia para esconder, na verdade, o descontentamento de setores mais conservadores da sociedade com a eleição do Juscelino, que eram, num certo aspecto, visto como continuidade do getulismo. Aquela mesma pressão que levou Getúlio ao suicídio voltava novamente. E ela acaba se consolidando com o golpe civil-militar de 1964. Você sabe que Mas já em 55, já em 54, essas forças, 10 anos antes, portanto, golpistas, conservadoras, muito vinculadas inclusive aos interesses dos Estados Unidos, elas estavam se manifestando. Apesar disso, Juscelino tomou posse e não fez um governo nacional populista, como o de Getúlio, quando voltou em 1951, eleito nos braços do povo, como ele prometera, voltarei ao Palácio do Catete nos braços do povo. E o povo cantou no carnaval, né? Pega o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, se referindo a Getúlio Vargas. Juscelino não, foi o chamado presidente Bossa Nova. Na verdade, o Brasil vivia um processo acelerado, substitutivo de importações, do ponto de vista da economia, um processo de industrialização, e isso fez do Juscelino o símbolo
dessa chamada modernização do Brasil, da qual Brasília é a síntese maior. Agora, havia muitas contradições, havia inflação, a desigualdade estrutural da sociedade brasileira, inclusive com concentração da propriedade fundiária, continuava muito forte. Esses setores oligárquicos, que sempre tiveram muito peso no PSD, de então o Partido Social Democrata, do Juscelino, eles apoiavam o governo. Mas, de fato, naquela época, do que se tratava principalmente era da chamada superação do subdesenvolvimento, do atraso. Exatamente. E, nesse sentido, o quinquênio do JK, Juscelino Kubitschek, representou... Era o desenvolvimentismo. Até ele ganhou esse epíteto. O homem que substituiu o jegue pelo jipe da indústria automobilística que chegou. Então, todos aqueles temores do setor mais conservador da sociedade, que a UDN, sobretudo com a sua banda de música no Congresso Nacional, os parlamentares, em geral, com boa formação no direito. Aleixo. Carlos Lacerda era o símbolo maior, o grande líder, né? Eles batiam bumbo e faziam muito barulho contra a corrupção, a subversão comunista que o Juscelino abrigava, que a sua própria eleição representou. Daí a tal tentativa do golpe, de impedir a posse, que o general Lott abafou. Ele dizia o seguinte: eu tenho dois princípios políticos: o regimento disciplinar do Exército, e a Constituição. A minha força, e a Constituição. Aí acabou. Muito bem, mas olha, Tarcísio, deixa eu contar uma história de âmbito até mais pessoal. Eu era menino nessa época, minha vizinha e madrinha, numa rua de ladeira lá da Tijuca, onde eu nasci, meu pai piauiense, minha mãe paulista, morando no Distrito Federal de então. Minha vizinha, Magdala Ribeiro da Costa, madrinha que praticamente me criou junto com a minha mãe, era simplesmente irmã de Lúcio Costa. Então eu acompanhei muito as vindas do seu Lúcio, como eu chamava, para Brasília, o medo do avião, não dele, mas da família, toda hora vindo para cá, muitas vezes com o Juscelino, nessa epopeia da construção de Brasília. E me lembro nos meus... E ele e o Oscar tinham o avião. Exatamente. Não gostavam de avião. Isso. Mas tinham que vir, né? E eu lembro que ela, uma vez num aniversário meu, me deu um presente. Num ano ela me deu um presente de um produtinho que a garotada adorava. Era aquela carteira de dinheiro, carteira mesmo para botar a nota de dinheiro, não tinha muito, mas a carteira era bonita, de plástico. E numa tinha a Seleção Brasileira de Futebol, que ganhou pela primeira 58. vez na era JK. Uma festa, uma afirmação nacional. Nelson Rodrigues, com quem você trabalhou e que já era um jornalista e cronista esportivo também, falou que nós tínhamos superado o nosso complexo de vira-latas. No ano seguinte, 59, Brasília já quase inaugurada, ela me deu uma outra carteira, eu me lembro perfeitamente disso. E tinha lá o JK, com a faixa presidencial, a sua gravatinha, e o Palácio da Alvorada, e escrito assim na carteira: Brasília, símbolo mais expressivo do Brasil moderno. Então havia uma certa euforia. Eu diria que esse tempo, a exemplo da vinda de Dom João com a família real no início do século XIX, foi um período de redescoberta do Brasil. Agora, é claro que o Brasil profundo, o Brasil dos grotões, o Brasil das favelas, o Brasil da pobreza, o Brasil das cidades satélites, a periferia, ele era grande e se identificava mais com essas forças de Juscelino e Jango, do PTB e do PSD coligados, do que com as forças reacionárias da UDN, do PDC, que afinal triunfaram mano militare em 64. Passaram 20 e tantos anos no poder. O Jango, o João Belchior, o Marcos Goulart, que era o herdeiro do Getúlio Vargas, foi eleito vice-presidente. Naquele tempo, o vice-presidente da República se elegia autonomamente. Ele não era o vice-companheiro de chapa do candidato a presidente da República, como é hoje, na legislação político-eleitoral que existe hoje no Brasil. Precisava compor chapa. Ele era independente. E o Jango elegeu-se. Então,
quando o Jango assumiu, primeiro para ele assumir foi um problema. Os ministros militares vetaram. Era o general Denis. Não, mas isso já depois, quando ele foi reeleito vice do Jânio Quadros. Foi reeleito. O Juscelino cumpriu o mandato dele. 60. Isso. 1960. Mas o Juscelino tomou posse em 31 de janeiro de 56 e cumpriu o seu mandato, saindo em janeiro de 61. Antes, no segundo semestre de 1960, houve a eleição nacional e ganhou Jânio Quadros, que foi apoiado pela UDN, embora ele fosse de um pequeníssimo partido, o PTN, e o vice, João Goulart de novo. Então, na verdade, essa vitória, ela criou uma certa expectativa, mas o Jânio Quadros governou por apenas 9 meses. Com a sua renúncia que o Jango assumiu. E os anos JK, os anos dourados, tinham ficado para trás. Mas foi um período muito pujante. E exatamente pelas realizações, por essa integração nacional que começava, o Juscelino não teve tantas dificuldades assim na sua relação com o Congresso Nacional. E o Congresso nessa época? Até porque o Juscelino, ele foi, na época do Estado Novo, prefeito de Belo Horizonte, foi deputado, ele tinha uma convivência com o parlamento, foi governador de Minas, foi senador depois, cassado já pelo golpe de 64. Mas o Juscelino, ele transitou entre o executivo e ganhou essa fama de empreendedor. Ele elegeu-se por Goiás, viu? Exatamente, senador por Goiás. Isso. Mas ele também tinha uma característica interessante que é próprio de um certo comportamento permanente na política parlamentar brasileira. Ele era um conciliador nato. Não era só o presidente Bossa Nova, era o presidente Sorriso, era o presidente Pé de Valsa. Ele colocou muito a sua face humana e sabia conciliar. Aliás, o PSD tinha também essa qualificação. Tinha. É o partido que não é a favor nem contra, muito pelo contrário. Ele conseguia ficar meio como fiel da balança entre o PTB, que era bem diferente do PTB Quem atual. mais simbolizava isso era o Zé Maria Alquimim. Exatamente. Mineiro que foi ministro da Fazenda. Exatamente. E o pessoal ficou apreensivo quando ele foi nomeado ministro da Fazenda, porque achavam que ele não teria condições de ser ministro da Fazenda. E ele foi um ministro da Fazenda muito bom. Exatamente. Foi considerado um ótimo ministro da Fazenda. A conjuntura ajudava. O Brasil começou a se abrir ao capital estrangeiro fartamente. Como já disse, a indústria automobilística, a construção naval, a abertura de rodovias, o início trágico para o país até hoje, do fim da nossa rede ferroviária, da nossa malha ferroviária, que tinha que crescer mais, ser mantido o que tinha e avançar. Mas e no governo do Castelo foi Branco, uma opção rodoviarista. quando o Juarez estava como ministro da Aviação, era considerado moderníssimo acabar com os ramais de Minas, que Minas tinha os maiores ramais ferroviários do país. E o Marechal Juarez estava, então ministro da Aviação e Obras Públicas, elegeu como principal meta da sua administração acabar os ramais em Minas, ramais ferroviários. Pois é, mas isso era uma linha que começou nos anos JK, na medida em que ali o Brasil o governo fez uma opção o rodoviarismo pelo modelo rodoviário e pelas estradas de rodagem. Dizia-se que isso era que ia integrar o Brasil e essa indústria automobilística iria gerar empregos. De qualquer maneira, ainda naquele aspecto da conciliação política, que a vivência parlamentar do Juscelino e a sua formação democrático-liberal, digamos, garantia, foi a atitude com os golpistas, que tentaram impedir a sua posse. Ele anistiou todo mundo. Ele fez um gesto de reaproximação com esses setores, que a despeito disso continuaram conspirando, batendo na porta dos quartéis e, afinal, vencendo em 1964. Mas aí era outro contexto, das reformas de base, do João Goulart. Deputado Chico Alencar, você que é professor de História, qual era a relação
relação com o presidente Juscelino Kubitschek com o Congresso? Como era essa relação? O Juscelino tinha essa enorme habilidade política. Ele não era o presidente do confronto, ele era o presidente da conciliação, inclusive com os setores dominantes. Ele não colocou na sua pauta de modernização a reforma agrária. E no final do seu governo começaram a se organizar as ligas camponesas. Mas ele não era um presidente com pendores à esquerda, digamos. Não. Como o Jango. Não, bem diferente. Embora o Jango fosse um latifundiário, é bom lembrar isso. Ele mas era dono de terras, o comportamento dele era do homem de esquerda. Sem dúvida, sem dúvida. Para a época, e todas as relações do Jango era com o partidão. Claro. E o Juscelino ele foi um presidente que, sem dúvida nenhuma, atendeu a interesses da burguesia industrial nacional, do capital estrangeiro. A classe média nascente. O filme, um documentário que tem agora excelente, com documentos inéditos, chamado O Dia que Durou 21 Anos, sobre como se construiu o golpe militar de 64, mostra claramente, como verdade histórica documentada, as articulações dos Estados Unidos, da sua embaixada, apoiando o golpe militar. Até com manobras navais, militares, tudo para garantir o êxito do golpe de 64. Quando houve o golpe de 64, não era esse período. A esquadra americana, a 7ª Esquadra, estava a 70 quilômetros da capital do Espírito Santo, Vitória, bem pertinho do Rio e de São Paulo. Claro. A esquadra, a 7ª Esquadra, não era brincadeira, não. Os americanos tinham um poder prontos de para influência muito ostensivo aqui no Brasil. Claro. Hoje já não é tanto. Não é tanto. O Juscelino, recuando um pouco mais antes do golpe de 64, ele não era um presidente questionado pelo capital internacional, pelo capital estrangeiro, pelas forças mais conservadoras. Não era o homem ideal, prefeririam a vitória do Juarez Távora na disputa com o Juscelino, claro. Daí a tentativa de impedir sua posse do golpe, mas as forças, principalmente expressadas pela UDN no Congresso Nacional, elas se aquietaram um pouco durante a gestão do Juscelino. Não por um apoio direto, mas ele era o presidente da conciliação. Aliás, nós estamos aqui numa sala do Memorial JK que é um emblema disso, iconográfico. Ali tem uma foto do Juscelino com John Fitzgerald Kennedy, o jovem presidente dos Estados Unidos, Aliança para o Progresso e tal. Aqui tem uma foto do Juscelino com o jovem Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, que até num primeiro momento foi olhada com bons olhos por Washington. Chacrinha, Grande Hotel. Aí é o lado também mais popular. Eram figuras da década então, de 50. Ele dialogava com expressões mais populares do Brasil da época. Ele dialogava com figuras políticas já emblemáticas da chamada Guerra Fria. Estados Unidos de um lado, União Soviética, os socialistas, os comunistas do outro. O país dividido em dois lados. Fidel foi transitando, depois da sua revolução que ele liderou com Che Guevara na Sierra Maestra, derrubando Fulgêncio Batista, ele foi avançando no seu governo para a posição mais de esquerda, para construir o socialismo em Cuba, vigente até hoje. E o Juscelino dialogava com essas forças, não com a aproximação que posteriormente o Jânio, para surpresa e decepção Guevara da UDN, teve aqui no Brasil. Na época do Jânio. Foi condecorado com a medalha do Cruzeiro do Sul, com a medalha do mérito do Cruzeiro do Sul. No período do JK, ele conseguiu conciliar essas forças em nome da democracia liberal, era um presidente da conciliação. O que ajudou essa força de contemporização política dele, inclusive no Congresso Nacional, foi o inequívoco crescimento econômico, material, concreto do Brasil. Essa modernização acabou sendo inquestionável, embora muitos tenham criticado a Constituição de Brasília, colocado esse empreendimento fortíssimo, né, mega, como ocasionador de uma inflação jamais vista, corrupção dos agentes empresariais envolvidos nesse tipo de obra. Eu me lembro do Juscelino em 58, estourou a barragem do Oroz, explodiu.
Sim, eu lembro também. Tinha uma Era campanha. o Rio Jaguaribe todinho pelo vale. E o brasileiro Quem? chamado à solidariedade. Oroz precisa de nós. Aí sabe o que o Juscelino disse ao inaugurar o Oroz de novo? Estou inaugurando o segundo Oroz. Claro. Ele era um orgulho. Não existia publicidade como é hoje, não existia nem o termo marqueteiro. Mas ele era um marqueteiro de primeira. E esse lado mais popular dele, sem cair num populismo muito rastaquera, era revelado, por exemplo, ele como um grande pé de valsa. Né? Ele recebia aqui, já em Brasília, mas vamos lembrar as populares. figuras que ele, do Congresso daquele tempo. Não, olha, aí quais eram as figuras importantes naquela época? O presidente se sobressaía, né? O presidente se sobressaía. Agora, é evidente, nós tínhamos alguns caciques políticos. No PSD, você lembra bem, o Amaral Peixoto era figura de proa, era figura Gustavo central. Capanema, Benedito Valadares, Zé Maria Alquimim. Exatamente, isso. A maioria mineira, né? Mineiros. O Juscelino, mineiro verdade, também, mineiro. Né? E o PTB também, o Almino Afonso, que era um grande orador. Exatamente, que foi grande depois orador. caçado, foi para o exílio. Quer dizer, o PTB expressava uma força mais à esquerda, um anteparo também junto aos trabalhadores ao avanço do socialismo, do comunismo. Você falou do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro. O velho Getúlio criou o PTB para isso. Exatamente. Para conter o Partidão. Declaradamente, aliás, Declaradamente. falou isso. Porque a nova versão dos ideais socialistas que respeitam os procedimentos democráticos é o trabalhismo. Mas não é para hoje, está longe o PTB daquele trabalhismo do Alberto Pasqualini e outras figuras. A oposição, aí a figura central era do Carlos Lacerda, sem dúvida, da oposição ao Juscelino, como tinha sido ao Getúlio Vargas, o Mar de Lama sobre o Palácio do Catete. E esse tipo de oposição eram chamadas vivandeiras que iam bater na porta dos quartéis. Quer dizer, eles tinham uma vocação golpista que volta e meia aflorava. O nosso senador José Sarney, que está aí no Senado Federal, até pouco presidente, era da banda de música da UDN. Era um deputado, jovem parlamentar, deputado dessa época. Mas, de qualquer forma, esse espírito contemporizador e conciliador do Juscelino e o seu governo muito empreendedor, com essa ideia que se cristalizou no Brasil. O governo tem que deixar uma marca inequívoca. Governo que não faz uma grande obra é esquecido na história. E a grande obra tem que ser material, concreto, de cimento armado, senão não vale. Reduzir a injustiça social, escolarizar todo mundo. Você não inaugura com banda de música, fitinha e badalação, uma criança bem formada, um jovem profissionalizado, um saneamento básico, uma infraestrutura. Mas agora, a obra visível aparece. O otimismo no Brasil. Sim, havia um clima psicossocial. Foi ele que criou esse clima de otimismo no país, né? No futuro do país. Que se expressava... O desenvolvimentismo. Aí começaram a fazer as grandes barragens, as hidrelétricas, que ainda hoje são 95% do suprimento de energia do Brasil. E as rodovias, né? E as rodovias. Quer dizer, as grandes rodovias. Aí, para você desenvolver a indústria automobilística, não bastava o DKV, VMAG, o Aero Willis, eram preciso rodovias, o Gordini, eram o Dolfini, o Fusquinha. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor analisa, como é que o senhor avalia o Congresso Nacional nesses 190 anos? O Congresso Nacional é o fiador das nossas possibilidades democráticas. Ele, exatamente por obrigação, por gênese, uma composição plural, ainda que na maior parte desses quase 2 séculos o poder econômico tenha maioria na eleição dos seus representantes, as eleições sejam desiguais, de toda forma, ainda que com essas limitações, é no Congresso Nacional que se dá o dissenso, a diversidade e a opinião contraditória, que é fundamental para construir uma democracia. Veja que nós começamos lá atrás, em 1823, com
o Dom Pedro I, filho do absolutismo português, primeiro imperador nosso, fechando o Congresso de então, isto é, a Assembleia Constituinte, que devia elaborar a primeira Constituição do Império Brasileiro. Se surgiu contra a Carta Constitucional que estava sendo elaborada pela exatamente. Constituinte. Vou fechar e constituir um novo parlamento. E outorgou uma Carta Constitucional. Exatamente. Quer dizer, o autoritarismo sempre vê no parlamento um incômodo ou um adversário. Exatamente esse é o valor do parlamento. Incomodar e se opor a quem tenha tendências totalitárias, autoritárias, para servir monoliticamente a um determinado grupo. Por isso que eu disse, o parlamento, nesses 190 anos, com avanços e recuos, sempre volta e meia questionado ou até fechado, ou com parlamentares caçados pelo poder arbitrário, pela prepotência, pelas ditaduras, ele tem que ter essa função mesmo, do espaço da liberdade, claro, combinando também com a justiça social. Não pode ser só a liberdade do capital, da empresa, mas a liberdade da busca da igualdade e da justiça para construir uma nova sociedade. O parlamento é uma peça vital da democracia. Sem parlamento não existe regime democrático. Por isso nós precisamos aperfeiçoá-lo, inclusive com uma reforma política que democratize os meios de acesso ao parlamento, para que os representados, a população brasileira, possa se sentir efetivamente representada. E garanta estabilidade ao país, para o país ter agremiações partidárias fortes. Dignos desse nome, com ideologia, propostas, doutrina, pensamento histórico sobre o Brasil, visão de futuro. Não partidos cartoriais, ou para dividir tempo de televisão, ou para pegar migalhas do poder. Deputado Chico Alencar, historiador, professor de História no Rio de Janeiro, esteve aqui conosco em conversa franca, falando a respeito do Brasil, do governo JK, da década de 50 e dos 190 anos do Parlamento Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença, deputado Chico Alencar. Eu que agradeço.